Graça e paz, bendito seja o nome do Senhor. É bom estar aqui e bom ter a sua companhia. O texto para hoje, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo começa a segunda carta aos Coríntios, glorificando o nome de Deus, exaltando o Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O Deus de toda consolação. E aí veja que detalhe interessante, ele diz: Ele nos consola em toda a nossa tribulação, ou seja, mesmo aqueles que procuram andar em fidelidade diante de Deus, como era o caso desse missionário, desse pregador, desse escritor bíblico, desse profeta do Senhor, o apóstolo Paulo. Ele, Deus, nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que nós recebemos, nós possamos consolar outros que também sofrem. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos, nós possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Em outras palavras, Deus nos consola em nossos sofrimentos, para que nós tenhamos empatia e sabedoria para consolarmos outros com os quais nós nos encontramos em nossa caminhada. Eu me lembro quando tive o privilégio de ser pastor de uma igreja, de um colégio adventista, e onde inclusive há ensinos de teologia, né, faculdade de teologia, o IAN, hoje chamado de UniIAN, lá na Bahia. Eu tive o privilégio de conviver ali com centenas de alunos do ensino fundamental, ensino médio e de diferentes faculdades, né? Estudantes universitários, inclusive estudantes de teologia, e muitas vezes visitando estudantes de teologia casados nas residências deles. Eu vi alguns, na verdade eu vi muitos, vivendo assim com muita dificuldade no sentido financeiro, lutando para pagar os estudos, muitas vezes dele, o estudante de teologia, também da esposa e dos filhos. E eles, às vezes, passavam até necessidade em termos de alimentos em casa. E eu me lembro que mais de uma vez, conversando com esses jovens estudantes, eu dizia para eles: quando Deus permite que você passe por isso, Ele está gerando em você um sentimento de empatia. Porque um dia, como pastor, você vai encontrar muitas pessoas pobres e necessitadas, e ao ver o sofrimento delas, você vai conseguir compreendê-las. Você vai se colocar no lugar delas e vai se sentir motivado a ajudá-las, a estender a mão para elas. Porque você, ao ver essas pessoas sofrendo, você vai saber o quanto o sofrimento dói, o quanto é ruim passar por necessidade e às vezes não ter nem alimento em casa. É isso que Paulo está dizendo. Deus nos consola em nossas tribulações, para que com o consolo que nós recebemos, nós possamos consolar outros que também sofrem. Deus permite que nós passemos por isso para que nós desenvolvamos empatia para com os nossos semelhantes e tenhamos palavras sábias para consolá-los, para orientá-los. As mais duras experiências pelas quais nós passamos, enquanto nós fielmente seguimos a Cristo, contribuem para o nosso crescimento espiritual e nos tornam preparados para nós confortarmos os que sofrem. Veja como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele cuida de cada um dos seus filhinhos, daqueles que o amam. Que o bom Deus possa continuar confortando o seu coração. Se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, mantenha a sua confiança no Senhor, persevere nele, não desista dele. Não pense que por causa dessa adversidade que você está vivendo, Deus lhe abandonou. Segure na mão dele, confie no Senhor. Deus vai abrir janelas, se preciso, Deus vai abrir portas.
Deus vai fazer com que de alguma forma a sua bênção chegue, a sua vitória seja alcançada. Mas em nome de Jesus, persevere no Senhor e saiba que enquanto você sofre, Deus está preparando você para que você tenha palavras de conforto, de sabedoria e de orientação para outros que aparecem em seu caminho e que precisarão da sua empatia, da sua ajuda, da sua compreensão. Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus bendito, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Quantas vezes nós passamos por adversidades, por reveses, momentos tão complexos. Mas como é bom saber, Pai, que Tu não nos deixas em momento nenhum, Tu estás sempre conosco. E a tribulação coopera para que nós perseveremos em Ti, tenhamos experiência com o Senhor e desenvolvamos uma genuína esperança, a fim de que, Senhor, nossa vida seja uma inspiração para os nossos semelhantes. Oramos com gratidão em Jesus. Amém.